A igreja pode se sentar. Saúdo a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Eu não sou pregadora, não, mas o Espírito Santo de Deus tem colocado uma mensagem no meu coração e eu estarei passando, para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero, em primeiro lugar, pedir perdão, a Deus, pedir perdão aqui à igreja, ao ministério, pela minha ausência, aqui. Os irmãos sabem que eu não moro aqui em Cabo Sul, então eu tenho uma certa dificuldade. Mas é tudo pela direção de Deus, porque eu moro em Anchieta, porque também foi Deus que me levou para lá, me tirou aqui de Cabo Sul, e me levou para Parque Anchieta. Teve um tempo que eu voltei a morar aqui em Cabo Sul, porque teria um aluguel um pouco mais barato. Praticamente, lá eu pago 2, 3 vezes mais do que eu iria pagar aqui na época. Mas eu falei para o meu filho que mora comigo, eu falei para ele que ele gosta muito daqui. E ele vivia para cá, os colegas, salão de corta-cabelo, tudo aqui. E ele ficou todo feliz da vida quando eu falei que ia voltar para Cabo Sul. Só que eu falei para ele, não fica muito feliz não, porque eu falei assim porque eu estava meio contrariada de voltar para Cabo Sul. Mas aí eu falei para ele, não se alegra muito não, porque a nossa estadia lá em Cabo Sul vai ser pouco tempo. Falei para ele, no mais tardar, em janeiro eu estou voltando. Não, falei, ano que vem eu estou voltando aqui para Anchieta. E eu vi que foi assim, na direção de Deus, porque eu não levei nem um ano morando aqui de volta. A casa onde eu estava morando aqui em Cabo Sul não estava me agradando, porque era perto de um salão de festa, não podia dormir direito, não tinha liberdade para ligar a televisão, enfim, essas coisas aí que muitas vezes atrapalham. E aí eu comecei a procurar casa para alugar. Nessa de procurar casa para alugar, eu já estava com uma certinha aqui para alugar, para mudar de lá para aqui, para perto aqui da igreja. Aí quando eu cheguei em casa, a filha da minha patroa me chamou no zap e falou, Ana, você ainda está querendo voltar aqui para Anchieta? Falei, sim. Ela falou, a casa que você morou tá vazia. Então eu senti que aquilo ali, eu percebi que foi Deus que me levou de volta para a mesma casa. Teve um pessoal que alugou, morou 3 meses só na casa e saiu, e eu voltei a morar em Anchieta e lá eu estou até hoje. Então, Deus, Ele sabe, nós não conhecemos o nosso futuro, nós só conhecemos o nosso agora. Mas Deus, Ele conhece o nosso futuro. Então, eu peço perdão aos irmãos, por algumas faltas minhas aqui, que com certeza têm sido muitas, mas Deus sabe de todas as coisas. Irmãos, nós estamos tendo uma campanha aqui pelas manhãs na consagração. E essa campanha, ela tem o tema. Essa foi a mensagem que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração para esta noite. Mas, irmã Ana Lúcia, é um culto de missões. Amém, é um culto de missões. Mas Deus tem colocado no meu coração essa mensagem. Uma mensagem que se encontra lá, também está falando de avivamento, É uma mensagem que se encontra lá em 2 Crônicas 7:14. Eu digo que eu não sou preletora, Tem os irmãos aqui, tem pregadores, Mas eu faço aquilo que o Espírito Santo de Deus coloca no meu coração. E lá no livro de 2 Crônicas 7:14, vai nos dizer assim, começando pelo versículo 11. Assim Salomão acabou a casa do Senhor
e a casa do rei. E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consuma a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Aí o versículo chave, né, que vai dizer assim, que é o 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, é o primeiro mandamento. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão, 15, agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Louvado seja Deus. E aí, a primeira ordenança, humilhar-se. Aqui está dizendo os 4 segredos para um avivamento nacional. Os 4 segredos para um avivamento nacional. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aí sim, o 15, agora estarão abertos meus ouvidos, os meus olhos, atento à oração deste lugar. Humilhar-se. Os grandes avivamentos sempre vieram acompanhados de humilhações e aquebrantamento espiritual. Aí tem um texto, né? Deixou aqui o escritor em Jonas 3, 5, 10. Irmãos, humilhação. Muitas das vezes nós queremos dobrar os nossos joelhos. A irmã Ana Lúcia, muitas das vezes, quer dobrar os joelhos para orar, Senhor, me dá. Mas nós não reconhecemos a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós não reconhecemos. Humilhação é reconhecer que nós somos dependentes de Deus. Que nós não podemos fazer nada, nós não podemos ir a lugar nenhum sem Deus. Humilhação, reconhecer que nós somos totalmente dependentes de Deus na nossa vida. Eu não posso nada. E muitas das vezes nós colocamos eu vou fazer, e esquecemos que nós temos um Deus. Então a primeira ordenança desse livro de 2 Crônicas, né, que foi dada por Deus, é a humilhação, humilhar-se. Nós precisamos, na hora que nós dobrarmos os nossos joelhos, precisamos confessar ao Senhor os nossos erros, as nossas falhas, porque nós, servos do Deus Altíssimo, nós temos a nossa natureza de pecado, mas nós não podemos viver na prática do pecado.
Porque quando nós pecamos, a palavra de Deus diz que nós estamos errando o alvo. Estamos errando o alvo. Então nós precisamos confessar, reconhecer que somos dependentes de Deus. Confessar a Deus, reconhecer os nossos erros, as nossas falhas. E aí então a gente começa a orar. E aqui no segundo, que é a oração, diz assim: a oração é outro grande segredo que esse livro sagrado apresenta, para que aconteça um avivamento em nossa terra. Aí está aqui no 2 Crônicas 7,14. A oração é outro grande segredo que esse livro sagrado apresenta, para que aconteça um avivamento em nossa terra. Então nós sabemos que sem a humilhação, o reconhecer a total dependência de Deus, sem confessar os nossos pecados, nós queremos dobrar os nossos joelhos, mas sem antes se humilhar, sem antes reconhecer a Deus como o único Senhor, como total Senhor de nossas vidas, e nós não vamos ter êxito na nossa oração. Muitas das vezes nós oramos e não temos resposta da nossa oração. Mas é porque está faltando algo. Está faltando a humilhação. Louvado seja Deus. Aí está aqui o avivamento da obra do Senhor só vem quando chamamos em oração para que o despertamento venha no decorrer dos séculos. Abacuque 3, 1, 2. E em Esdras 10, 1, 15, vemos que o avivamento coletivo veio, entretanto, ao sacerdote Esdras, quando orava fazendo confissão pelo povo. Louvado seja Deus. Irmãos, a nossa oração, nós podemos ir aonde nossos pés não pode ir. A nossa oração, os nossos joelhos dobrados, a nossa oração vai. E Deus resolve, louvado seja Deus. E aqui diz assim: o avivamento da obra do Senhor só vem quando chamamos em oração. Isso aqui eu já li. A nossa exaltação pelo Senhor deve ser precedida de nossa humilhação na sua presença. Tiago 4, 10. Eu quero pedir para um dos irmãos, presbítero William, por favor, o senhor pode ler. Tiago 4, verso 10. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, essa mensagem, o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração ontem à noite. E eu comecei a ler, né, e anotar. E eu senti muita presença do Senhor quando eu estava lendo essa mensagem aqui ontem à noite. Louvado seja o nome do Senhor. Pode ler. Som. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Amém? Humilhai-vos perante o Senhor. Os irmãos entenderam a mensagem? Humilhai-vos perante o Senhor
e Ele vos exaltará. É através da nossa humilhação, do nosso reconhecimento, da nossa entrega em humilhação, é que Deus vai atender a nossa oração. E eu quero pedir também ao pastor Joeni que leia Atos 3,19. Louvado seja Deus. Deus, irmãos, Ele fala. Muitas das vezes nós é que não damos ouvido à voz do Senhor, mas Deus, Ele fala. Louvado seja Deus. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Atos 3,19? Isso. É isso mesmo. Amém. Repete, pastor. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Amém? E os irmãos, quando nós pegamos no microfone para pregar ou para dar uma palavra de despertamento, a palavra, ela não é só para lá, não. A palavra de Deus, ela é como espada de dois gumes. Ela corta primeiro para cá, ó, para mim. Eu sempre lembro disso. Ela está me exortando primeiro, para depois exortar a igreja. Irmãos, não basta sairmos dos nossos lares, vir para a igreja, sentar aqui, depois voltar para casa. Eu estava falando com o pastor ontem. Durante o decorrer da semana, veio no meu pensamento. Estava assim no meu pensamento. Muitas das vezes, nós nos acomodamos. Vou para a igreja hoje. Hoje eu não estou com vontade de ir, não vou. Não, hoje eu estou com vontade, eu vou. Não basta tão somente sairmos dos nossos lares, caminhar até aqui, sentou aqui, cantou, foi embora para casa. Não. Nós, servos de Deus, nós precisamos almejar coisas grandes. Não é só isso que Deus tem para nós, não. Deus tem algo grande para nós. Louvado seja Deus. Nós fomos chamados para fazer a diferença como servos, verdadeiros servos do Senhor. Fomos chamados para fazer a diferença dentro do nosso lar. Fomos chamados para fazer a diferença dentro do nosso trabalho. Fomos chamados para fazer a diferença no meio da nossa vizinhança. Porque nós estamos vigiados 24 horas por dia. Que é para quando a gente for falar de Jesus. Aí para alguém não dizer assim, eu ser crente igual aquela irmã ali, aquela mulher ali, que diz que é irmã. Quero não, prefiro ficar do jeito que eu estou muito bem assim. E nós temos visto a palavra de Deus, o Evangelho, ser envergonhado. Nós temos visto muitos servos de Deus envergonhando o Evangelho. Que quando a gente vai falar de Jesus, não, eu era isso, aquilo, eu saí da igreja por causa disso. Ou então, eu conheço uma pessoa que vive dessa forma, para mim ser igual, eu prefiro ficar do jeito que eu estou. E por mais que você argumente e diz assim, olha, temos a nossa natureza de pecado, não olha para isso, olha, o coração está tão fechado que muitas das vezes não entra no coração. Então que nós nesta noite, que nós viemos fazer a diferença como os verdadeiros servos de Deus. Aqui em Lamentações 5:21, o profeta Jeremias clamou por um avivamento coletivo, dizendo: converte-nos, Senhor, a ti, e nos converteremos. Irmãos, eu achei essa palavra tão impactante ontem, quando eu estava lendo essa mensagem. Em Lamentações, o profeta Jeremias 5:21. O profeta Jeremias clamou por um avivamento coletivo, dizendo: converte-nos, Senhor, a ti, e nos converteremos. Renova os nossos dias como antes.
Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele nos chamou. Deus, Ele nos chamou para fazer a diferença. E esse avivamento que nós estamos falando, que nós estamos pregando, que nós estamos... Ele só vem em nossas vidas se for... Muitas das vezes achamos que um avivamento... Nossa, mas eu fui naquela consagração, um culto de... Uma campanha de avivamento. Tinha 2, 3 irmãs lá. Porque muitos acham que o avivamento é Pentecoste. Pentecoste é uma coisa, avivamento é outra. Avivamento é transformação de vida. É mudança. Mudança de caráter. Porque quando quando Deus falou, farei o homem à minha imagem e semelhança. Isso quer dizer o homem e a mulher. E também a mulher, quando fala o homem. Não foi a minha aparência e nem a aparência do Felipe. É o nosso caráter. Que nós venhamos ter o caráter de Deus em nossos corações. Irmãos, e a oração. E aqui, diz assim, ó, o 15. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Quando a gente fizer tudo que está escrito aqui, ó, humilhar, orar, buscar a minha face e o último, se converter dos seus maus caminhos. Nós tivemos domingo o pastor Joeni, estava lá o pastor, eu não sei se o pastor chegou a ouvir, na matriz, no domingo da ceia. E Deus usou 2 irmãos lá, né? Usou um, logo após usou outro. E eu falei para o pastor que foi batido muito na tecla, não sei se o pastor Joeni, com certeza o pastor Joeni estava atento. Deus usando os irmãos, ele falou que era para a igreja fazer. Isso foi lá só para a matriz? Não. Eu sou igreja, eu estava lá, é para mim também. Fazer um exame de consciência. Isso foi repetido várias vezes. Fazer um exame de consciência. Porque nós precisamos nos examinarmos, conforme diz aqui a palavra, humilhar e saber aonde é que eu estou errando, aonde é que eu estou falhando e me humilhar perante o Senhor. Essa foi a mensagem que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração nesta noite. E eu quero passar aqui uma experiência, né? É porque a irmã Ana Lúcia é melhor do que eu... Não é não, eu estou tomando posse daquilo que Deus tem me dado. Daquilo que Deus liberou sobre a minha vida e também sobre a sua vida. Nós só precisamos tomar posse. Não se esqueça de ajudar a irmã Ana Lúcia e toda a sua família em oração. Amém?